Olha só, meu povo, a gente começa o Correio Manhã de hoje trazendo novidades sobre o caso do médico pediatra Fernando Paredes Cunha Lima. Esse homem aqui na tela, de 81 anos. Para quem não sabe, eu vou refrescar a memória. Esse cara aqui é acusado, suspeito, de abusar sexualmente de crianças dentro do próprio consultório. O Carlos Daniel está ao vivo comigo aqui, na tela do povo, e vai falar, inclusive, da expectativa de novas denúncias. Mas como assim? Quantas até agora? E outras poderão surgir? Ô Carlos Daniel, bom dia para você, bem-vindo ao Correio Manhã, meu filho. Oi, João, bom dia para você e para toda a Paraíba ligada com a gente aqui no nosso Correio Manhã. Como você disse, outras denúncias podem surgir. Essa é a expectativa dos investigadores da Polícia Civil. Para quem não lembra desse caso, essas denúncias ganharam repercussão nacional, grande repercussão nacional, após a mãe de uma criança de apenas 9 anos denunciar, no dia 25 de julho, que a filha dela teria sofrido abuso sexual dentro do consultório particular deste médico pediatra, inclusive que ele atendia há mais de 50 anos aqui em João Pessoa. Depois dessa denúncia, a Polícia Civil abriu um inquérito policial e começou a esmiuçar o caso, começou a investigar este caso. E inúmeras outras vítimas apareceram e relataram o mesmo caso, ou seja, denunciaram que também teriam sido vítimas, que as crianças teriam sido vítimas de abusos e violências sexuais cometidos dentro do consultório do médico pediatra, o Fernando Paredes. A investigação seguiu, inclusive o primeiro inquérito policial foi encerrado no último dia 13 de julho, mas outros inquéritos policiais precisaram ser iniciados pela Polícia Civil da Paraíba porque chegavam mais denúncias, outros casos com o mesmo relato de crianças vítimas desse tipo de abuso cometido pelo Fernando Paredes. E todos os depoimentos se mostravam parecidos, com detalhes interligados, ou seja, o modus operandi do Fernando Paredes era similar, ele cometia os abusos da mesma maneira, se comportava com os pais e as crianças dentro do consultório do mesmo formato com que fazia com outras vítimas. Inclusive, um detalhe choca e causa muita dor na vida e trauma, obviamente, dessas vítimas, que esse médico profissional pediatra, ele, de acordo com o depoimento das vítimas, João, ele passava a receita médica logo quando o pai, a mãe ou o responsável por aquela criança, por aquela vítima, chegava no consultório. Isso seria ali talvez uma forma de distrair os pais diante dos abusos, porque enquanto o pai tentava ali decifrar a letra do médico, ele supostamente cometiam os abusos. Ontem completou uma semana, de acordo com o Ministério Público, após o Ministério Público da Paraíba se posicionar a favor pela prisão preventiva do médico pediatra. Ele ainda se encontra solto. Ontem também se completou uma semana do pedido do Ministério Público da Paraíba pela apreensão de aparelhos como celular, computadores, itens que seriam anexados nessa investigação e queriam robustecer esse inquérito policial. Mas esse pedido foi negado. Os aparelhos não foram apreendidos e o médico pediatra continua solto. E esse fato, obviamente, revolta inúmeras vítimas e também os familiares. Por isso que ontem houve um protesto em frente ao Fórum Criminal Oswaldo Trigueiro, aqui em João Pessoa, onde vítimas, pais, mães, idosos, enfim, a sociedade em geral, inclusive muitos paraibanos que se comovem com esse fato, participaram dessa manifestação, cobrando justiça e pedindo aos órgãos responsáveis, ao Ministério Público, enfim, à Polícia Civil, que continue investigando e que aconteça, finalmente, a prisão do médico pediatra. É o que todos esperam, porque a investigação contém quase 10 denúncias e, mesmo assim, como eu disse, esse médico pediatra ainda continua solto. Inclusive, o Conselho Regional de Medicina da Paraíba não suspendeu, não extinguiu o CRM desse médico pediatra. O que nós sabemos é que o CRM dele foi apenas suspenso, ou seja, acabando esse prazo, o CRM desse médico pediatra volta normalmente e ele pode atender de acordo com a lei. Nós temos agora, João, mais um relato desse caso, porque diante da investigação, 2 sobrinhas do médico pediatra também denunciaram ele e disseram que tinham sido vítimas dos abusos cometidos. Mesmo com todos esses depoimentos, a defesa do médico pediatra nega as acusações. Mas agora, uma terceira sobrinha do Fernando Paredes também prestou depoimento. Vamos acompanhar uma entrevista. Ele era da família e a gente convivia, então eles
usa do fato de ter a nossa confiança, né? E acaba tornando a gente cúmplice do crime dele. Então, assim, quando ele me abusou, ele me pediu para guardar o segredo. E aí eu guardei, né, durante muito tempo. A gente estava lá na casa dos meus avós de noite, estava todo mundo dormindo. E aí ele me chamou para, enfim, fazer o que ele queria. Ele abusa da inocência da gente não saber o que está acontecendo e torna a gente cúmplice no sentido de que faz com que a gente guarde o segredo. No início, assim, na infância, a gente acaba bloqueando essas memórias e quando elas reapareceram, a gente tenta... Bom, primeiro a gente se culpa, né? E é importante frisar que nunca nenhuma criança tem culpa dos abusos que sofre, mas depois a gente entra em negação, depois a gente se preocupa mais com a família do que conosco mesmo. Faz 30 anos que isso aconteceu, né? Se fosse algo que tivesse acontecido só comigo, talvez eu tivesse morrido com esse segredo. Foi uma vez só. Eu fiquei muito triste em saber que isso vem acontecendo ao longo de décadas, né? Eu tinha a esperança de que tivesse sido só comigo. E esse foi um dos motivos de eu ter ficado em silêncio. E esse é um dos motivos de eu ter resolvido denunciar e até mostrar a minha cara também, porque eu já sou uma mulher adulta, né? É mais fácil eu estar aqui falando sobre isso do que expor crianças ou mães de crianças que estão passando por esse momento. O caso continua sendo investigado pela Delegacia de Repressão contra Crimes contra a Criança e os Adolescentes da capital. E a expectativa é que outras vítimas compareçam à cidade da Polícia Civil aqui em João Pessoa para também prestar depoimento. Claro, a gente continua atualizando e acompanhando esse caso ao longo da programação. João. Obrigado, Carlos Daniel. Obrigado. Tem como colocar, o Taubaté, só a imagem da sobrinha? De mais uma sobrinha. Depois eu peço a cara desse sujeito de novo aqui, ó. Eu quero só fazer um comentário. Você aí, sabe o quanto é difícil? O quanto deve doer para essa mulher hoje, com 37 anos, ela mostrar a cara, ela vir na televisão, ela procurar uma delegacia para contar que foi abusada quando tinha 7 aninhos por um homem de dentro de casa, por um homem tio dela, um cara que era para proteger, e o cara foi e a violentou quando ela tinha 7 aninhos. E ela disse: eu guardei o segredo por muito tempo, por 30 anos, e eu tinha a esperança que eu tivesse sido a única vítima dele, o que não aconteceu. Você imagina a vergonha e a dor que essa mulher deve sentir, principalmente de vir aqui, ó, mostrar o rosto e contar que foi violentada por esse cara nojento. E eu não consigo entender, mais uma vítima desse cara, mais uma sobrinha, uma pessoa de dentro de casa. E eu falo e repito, quantas outras crianças esse cara não violentou dentro do consultório dele? A sua filha que você levou para esse cara cuidar como médico pediatra. A sua filha você entregou para esse cara, confiou na mão desse cara. E o que ele fez? Violentou a sua criança, causou um trauma que essa mulher jamais vai esquecer. Ela bloqueou por muito tempo e agora veio tudo à tona. A luz foi jogada mais uma vez em cima de tudo que aconteceu. Você imagina a dor que essa mulher sofre? Pode tirar o rosto dela e coloca do cara aqui, por favor. Mais uma pessoa aparece para denunciar. Outras vão surgir também. E eu pergunto, por que esse cara ainda não foi preso? Alguém pode me responder? Por que esse cara ainda está solto?
Olha só, mais informação para você na manhã de ontem. Pais de vítimas realizaram um protesto, ainda sobre esse assunto, pedindo a prisão do médico pediatra, o Fernando Paredes Cunha Lima. A manifestação se concentrou em frente ali do Fórum Criminal, que fica na Avenida João Machado. O movimento surgiu uma semana após a Justiça negar o pedido feito pelo Ministério Público Estadual para a prisão preventiva desse sujeito. Denúncias evidenciaram e evidenciam que o médico, o ex-médico, sei lá, esse cara tinha o hábito de entregar a receita médica no início da consulta. A letra do médico é difícil de ler. Enquanto pais estariam tentando decifrar, tentando entender o que estava na receita, supostamente aconteciam os abusos. E esse protesto aconteceu pedindo a prisão desse cara. E vamos ficar aqui falando sobre isso até esse sujeito ser preso. Porque não é possível não.